Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a expulsão dos alunos envolvidos em atos pró-Palestina pela Universidade de Colômbia, né? Tá dando muito o que falar isso daí, teve a expulsão de vários alunos envolvidos e também teve esse rapaz aqui, o Mahmoud alguma coisa, Mahmoud Khalil, que o Trump mandou interromper o processo de green card dele, expulsar ele do país e coisa e tal. Por enquanto está suspenso, a justiça está julgando isso, esse caso aqui, mas muita gente está apontando aqui, ó, como por exemplo a Mônica Bergamo. E cadê a liberdade de expressão? Não tem liberdade de expressão nessa história? E é o que eu falo para vocês, que é a grande confusão que esse pessoal faz. Liberdade de expressão é uma coisa, agressão, quebra-quebra é outra. E é por isso que eu também falo para o pessoal da direita, tem que condenar o pessoal que fez o 8 de janeiro, sim. Eu acho que, ok, condenar por 17 anos de cadeia é um absurdo. O que eles fizeram ali foi quebraram coisa, é errado sim. Mas 17 anos de cadeia é um absurdo, sem sentido aquilo ali, não tem lógica nenhuma essas penas. Mas não dizer que os caras estavam com liberdade de expressão em 8 de janeiro. 8 de janeiro não foi liberdade de expressão, não. 8 de janeiro foi um protesto violento. Estava errado, sim. Mas não pode confundir as coisas. Uma coisa é liberdade de expressão, você fazer um movimento pró-Palestina pacífico, um monte de faixa, um monte de coisa protestando, pô, parabéns, tem que ter direito mesmo. Eu discordo. Acho que os palestinos, que o Hamas está errado no caso. O Hamas iniciou agressão contra Israel. Mas você quer fazer protesto pacífico? Beleza, não tem problema nenhum. Não pode confundir isso com o que aconteceu na Universidade de Colômbia. O pessoal quebrou um monte de coisa, destruiu um monte de coisa, impediu alunos judeus de entrarem nas salas de aula. Coisa muito pior. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é palavra, texto, né? Isso sim. Ação, proibir pessoas, bloquear, quebrar coisa, é outra história. Essa notícia foi sugerida por favor, deixe o seu like, quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu já falei para vocês que a esquerda ela tenta o tempo todo confundir palavra com agressão, né? Como se palavra agredisse alguém. Não, palavra não agride ninguém. A pessoa só fica ofendida com alguma coisa se ela quiser. Se ela não quiser ficar ofendida, ela não fica. Então não tem agressão nenhuma com palavra, né? Você pode dizer que, teoricamente, se você gritar muito alto no ouvido de uma pessoa, pode machucar o tímpano. Mas aí, porra, pera aí, é outra história. O que a gente está falando é palavra, discurso, né? Texto, não agride ninguém no final das contas, né? E é muito importante separar essas coisas, porque do ponto de vista libertário, liberdade de expressão é uma liberdade absoluta, uma liberdade que realmente você pode falar qualquer coisa. Agora, isso não quer dizer que você possa agir qualquer coisa. A esquerda adora confundir essas coisas de um lado e de outro. Ela adora dizer que, quando você está falando alguma coisa, você está agredindo alguém com alguma palavra, estão agredindo os ministros do STF porque chamaram eles de cadelinhas e não sei o que lá, disseram que o Xandão é careca, disseram que o Dino é gorducho, estão ofendendo, estão atacando, agredindo os ministros do STF. Sendo que, não, isso é palavra, isso não é agressão, né? Mas eles querem punir como se fosse agressão. E do outro lado também, eles falam a mesma coisa. Olha a Mônica Bergamo aqui, ó. Universidade de Colômbia expulsa alunos envolvidos em ato pró-Palestina. Não era um protesto pacífico aqui, ó. Mas é liberdade de expressão. Não, peraí. Liberdade de expressão. Liberdade de agressão, liberdade de quebrar coisa, isso não existe. Liberdade, quando você vai para a parte física da coisa, aí sim você tem agressão, você tem a iniciação da agressão. Enfim, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O Trump impôs uma série de regras com relação a protestos pró-Palestina, exatamente porque esses protestos eram violentos, eram protestos que estavam fazendo coisas absurdas, como proibir alunos judeus de chegar na sala de aula, de perseguir alunos judeus, de quebrar coisas na universidade. Isso é errado. Não é a mesma coisa, não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão que você tem é a liberdade de falar, de criticar, de responder. Você pode até ter posições absurdas, pode até defender a Palestina, defender o Hamas, tem gente que defende. Enquanto é só palavra, é direito da pessoa falar. Não deixa de ser um absurdo, tá? Eu vou sempre criticar quem defende o Hamas, porque é um absurdo defender uma organização terrorista, né? Mas eu não sou contra a pessoa ter o direito de falar o que ela quiser. Ela pode falar os absurdos que ela quiser no final das contas. A mesma coisa com relação à Rússia e à Ucrânia. Você nunca me viu criticando aqui o pessoal, mas o pessoal tá falando A ou falando B lá na Rússia e na Ucrânia. Deixa falar, não tem problema nenhum. Eu sou radicalmente contra. Eu não quero ter contato com esse tipo de gente. Mas direito de falar, as pessoas têm o direito de falar, têm o direito de ter a opinião que elas quiserem sobre qualquer assunto que elas queiram, né? O problema é quando você confunde isso com ação.
com agressão, com realmente quebrar a coisa. Então tá a Mônica Bergamo aqui dizendo, não, liberdade de expressão exemplar, não, só que não, é sim, a liberdade de expressão lá é exemplar. Falar, eles poderiam falar o que eles quisessem. Os movimentos pacíficos pró-Palestina, nenhum deles foi punido. O que foi punido aqui foram os atos da Universidade de Colômbia, em que o pessoal quebrou um monte de coisa, proibiu gente de entrar e coisa e tal, e todos eles organizados por esse rapaz aqui, que é um ativista palestino, que tem um green card e um visto para estudar lá nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ele é da Turquia, né? Não sei onde é que ele é. Ele não é da Palestina, não. Ele é um ativista pró-palestino, mas ele é de um outro país aí. E ele está nos Estados Unidos como estudante, tem um visto de estudante americano, tem o green card americano como visto de estudante, mas eu não sei se vocês sabem, o green card é o visto de residência permanente. Ainda não é a cidadania americana não, tá? A cidadania americana, eu acho que se não me engano, depois que você tem 10 anos de green card, você consegue a cidadania americana, mas o green card é só um visto de residência permanente. Como todo visto, ele pode ser revogado. Até você ter a cidadania, quando você tem a cidadania, uma vez que você é cidadão americano, aí o processo é mais complicado, não tem como revogar. Mas enquanto é green card, você pode ter o seu green card revogado sim, é um visto permanente. O que o green card te permite é o seguinte, você sabe que se você quiser ir para os Estados Unidos passear, você pode, né? É só pegar aquele visto de B1, B2, né? Visto de passeio, você vai lá para os Estados Unidos, você pode ficar até 6 meses por ano nos Estados Unidos. Você pode ir em janeiro, ficar até junho nos Estados Unidos, o tempo todo lá, pode alugar uma casa lá, ficar lá esse tempo todo, mas se você ficar mais do que 6 meses, aí você já começou a estar ilegal. Por isso que eles falam, o green card permite que você fique o ano todo. Uma vez que você tem o green card, você tem um visto permanente de residência nos Estados Unidos. Você pode ficar lá o tempo que você quiser. Mas você ainda não tem a cidadania americana, você não pode votar nas eleições lá. Você não tem o passaporte americano ainda. Para ter a cidadania americana, você tem que ficar, acho que se não me engano, tá? Depois dá uma checada nisso aí. São 10 anos com o green card morando nos Estados Unidos, aí você ganha a cidadania americana, tem um outro processo lá para fazer isso. Enfim, só para dizer que o cara tinha green card. Tinha green card, podia ficar lá o tempo todo, mas não tinha cidadania ainda. O Trump revogou a cidadania de todo mundo que é desses manifestantes violentos pró-Palestina. Isso é muito importante informar. Não é quem estava meramente com cartazinho lá, você está com cartaz pró-Palestina, pró-Hamas. Eu continuo achando um absurdo isso. Mas não foi isso que o Trump foi atrás. O Trump foi atrás do pessoal que organizava protestos violentos. Quebrou coisa, a gente falou sobre isso, mostrei os protestos violentos deles lá na Universidade de Colômbia, quebraram um monte de coisa lá na Universidade de Colômbia, né? O Trump falou sobre a prisão, a primeira de muitas que virão, né? Ou seja, ele quer ir atrás de todas essas pessoas que organizaram protestos violentos pró-Palestina. E eu acho que ele está absolutamente correto. Protesto violento não tem lugar. Protesto violento não é liberdade de expressão, é realmente agressão. Muita gente na direita me critica porque eu critiquei o pessoal do 8 de janeiro, acho que eles estavam errados mesmo, foi um absurdo, um atraso de vida aquilo, e não tenha dúvida, ir lá e quebrar as coisas é errado. O que eu acho só é que duas coisas. Primeiro, que tentativa de golpe não tinha chance, era coisa impossível. Tinha gente ali que queria golpe? Tinha, lógico que tinha gente que queria golpe. Evidentemente que tinha gente que queria golpe ali. Mas tentativa de golpe era crime impossível, não tem como. E outra coisa, né, as penas que o STF está colocando no 8 de janeiro eram penas muito pesadas. Agora, dito isso, que o pessoal que quebrou coisa lá tem que pagar? Tem que pagar, fizeram errado. Não é liberdade de expressão sair quebrando as coisas, né? A ordem de expulsão dessa deportação desse estudante palestino, ele não é palestino, tá? Eu não sei de onde é que ele é. Ele é de um outro país ali do Oriente Médio. Eu não sei se é Turquia, se é Jordânia. Mahmoud Khalil nasceu na Síria. Ele é sírio, né? Não é americano, não é palestino. Ele é filho de refugiados palestinos, segundo diz o pessoal, mas ele é da Síria, né? E o pessoal está colocando aqui, quem é Mahmoud Khalil, que vai ser deportado, que é o primeiro preso político do regime Trump, não sei o que lá, fazendo um negócio. Não, caramba, esse caso está certo. O cara realmente fez coisas erradas ali, ele realmente está correto em ser preso e deportado nesse caso. Lembra, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é só palavra, é só discurso.
Quando você parte para ação, quando você começa a quebrar coisa, aí a coisa muda de figura. Aí você está realmente agredindo, não está mais coberto pela liberdade de expressão. É muito importante separar essas coisas, porque justamente como eu falei, a esquerda adora confundir isso para macular a liberdade de expressão. A Mônica Bergamo aqui está falando isso porque ela não quer liberdade de expressão no Brasil. Ela quer dizer que qualquer coisa que você fale criticando ela ou o ídolo dela, o Lula, ou o outro ídolo dela, o Alexandre de Moraes, é um ataque, é uma agressão. Não, não é. Palavra é uma coisa, ação é outra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.